Recentemente tive vontade de rever O Caminho de Eldorado e confesso que a nostalgia bateu. Adoro as vozes, a história é super divertida e as músicas ficam na cabeça. Por isso achei interessante aproveitar um momento e partilhar a minha opinião sobre o filme. É uma boa forma de vocês revisitarem o passado comigo. O meu nome é Álvaro Cunha e hoje vamos falar do Caminho de Eldorado aqui no Sem Bilhete. Primeiro vamos falar um pouco da sua produção. Temos que ter em conta que quando Eldorado surgiu, a DreamWorks já tinha publicado 2 filmes, O Príncipe do Egito e Formiga Z. Naquela altura, a DreamWorks tinha como cérebro o Jeffrey Katzenberg, e tal como estes 2 filmes, ele foi o responsável pelo Caminho do Eldorado. E como todos os filmes passam por vários problemas, Eldorado não foi exceção. Inicialmente, o filme tinha como data de estreia o final do ano de 1999 e devido a problemas de produção, o filme foi adiado para o ano seguinte. Isto aconteceu porque Katzenberg, juntamente com os argumentistas, não estavam a conseguir encontrar o tom certo do filme. Pode não parecer, mas estamos a falar da mente que projetou O Príncipe do Egito e que autorizou a produção do Caldeirão Mágico. Katzenberg sabia que queria uma produção mais alegre e que não tivesse tanto peso dramático como o seu antecessor. Para chegarem a esse resultado, tiveram que reescrever o argumento várias vezes, retirar algum desenvolvimento romântico e até mesmo repensar um pouco o design dos personagens. Tudo isto para tornar o filme mais acessível de forma a chegar a um público maior. Em declarações oficiais, o filme inicialmente teria a classificação de PG-13, equivalente aos nossos maiores de 12 ou 14. No entanto, através dessas alterações, o filme acabou por ter uma classificação menor, permitindo ser visto por um número maior de espectadores. Contudo, continuaram a existir vários vestígios das versões anteriores. Podemos sentir isso várias vezes, seja através dos diálogos. Bem, então acho que vocês devem querer isto. Onde é que encontraste isso? Onde é que ela os guardou? Como através da própria composição visual, que num momento é cheia de cores vivas e no outro surgem ambientes mais sombrios e com cores mais mórbidas. Durante a produção, o filme também passou por alterações na realização. Em 1998, quem estava a comandar o filme eram o Will Finn e o David Silverman, que abandonaram a produção devido a problemas criativos. Mais tarde foram substituídos por Eric Bergeren e Dom Paulo, com Katzenberg a observá-los de perto. Este tipo de acontecimentos geralmente não é bom para filmes, principalmente os de animação. É muito provável que em 1998 já estariam animadas várias sequências. Podemos dizer que o filme sofre por isso. O problema do tom não existe só no papel, mas também no que vemos. Quando o Túlio e o Miguel são descobertos pelo Tzekel Khan, temos uma sequência de uma evocação xamânica. Durante essa evocação, conseguimos ver sacrifício, sangue, toda a ambientação é assustadora. Faz lembrar muito quando o Rei dos Ossos no Caldeirão Mágico invoca o exército de esqueletos. A forma de como o traço é representado foge bastante ao registro cómico que o filme tenta ser. Não quer dizer que seja mau, só que vendo agora, às vezes parece que estamos a ver peças de um puzzle diferente. Mas há coisas boas, a começar pelos 2 protagonistas, Miguel e Túlio. Túlio e Miguel, grandes e poderosos deuses! Estes 2 personagens são o coração do filme. Sem eles, O Caminho de Eldorado seria uma obra incompleta. Digo isto não só devido à sua importância na história, porque isso é óbvio, já que estamos a falar dos 2 protagonistas, mas devido à energia que trazem para o filme. Os 2 são grandes amigos, e essa química sente-se desde o início da história. Poderia descrever a dupla como o cérebro e o sonhador, mas eu acho que os personagens são mais que isso.
Miguel, apesar de sonhador, é bastante inteligente. Eu diria que representa a coragem que falta ao Túlio para conseguir atingir os seus objetivos. Às vezes é preciso fugir um pouco da razão e lutarmos por aquilo que acreditamos. Os deuses agora falam por si próprios. Esta cidade e estas pessoas já não precisam de ti para nada. Não vai haver mais sacrifícios. Nem agora, nem nunca. Desaparece. Como os deuses queiram. Já Túlio é o mais sensato. Tenta pensar nas coisas de cabeça fria, mas de vez em quando também sai a tampa. Conhece aquela voz que aconselha uma pessoa a não ir longe demais? Tu não deves ter. Desculpa, entusiasmei-me. Demais. Se calhar devíamos contar a verdade e implorar perdão. Talvez eles... Tu disseste que queimavam-nos vivos. Sim, mas é que eles estão a começar a ficar desconfiados. E se não provocarmos um acontecimento mega cósmico nos próximos 5 minutos? Estou a tentar. Calma, não pensa. Pensa. Para! Estas singularidades são o que fazem o Túlio e o Miguel serem grandes amigos, e isso ajuda muito a tornar o filme divertido. Podemos olhar para eles como uma balança equilibrada, que em certos momentos se desequilibra para um dos lados. Por exemplo, se não fosse o incentivo do Miguel, o Túlio nunca teria ganho um mapa que os levaria até Eldorado. E se não fosse a astúcia do Túlio, Miguel teria sido descoberto muito mais cedo pelo Tzekel Khan. Agora vamos falar um pouco da sua história. A história de Eldorado é inspirada em uma das lendas mais conhecidas das Américas. Resumidamente, os europeus acreditavam que existia uma zona no Novo Mundo coberta de ouro e prata. Esta história não é nova e já foi usada na premissa de algumas séries, filmes e videojogos. No caso deste filme, passa-se em plena época de descobrimentos. Espanha está à procura de grandes riquezas e por isso é feita uma expedição às Américas, com o objetivo de encontrar este tesouro. Hoje vamos partir para conquistar o novo mundo. Pela Espanha, pela glória, pelo ouro. Altivo, olha para a frente. A comandar esta expedição estava Hernán Cortés, um homem de sangue frio e que tinha o objetivo de escravizar os nativos e enriquecer os seus tesouros. A título de curiosidade, este homem existiu na realidade e foi um dos principais responsáveis pelos extermínios dos aztecas. Como eu disse, o tom por vezes fugia ao que queriam mostrar. Esta imponência do Cortés é sentida algumas vezes durante o filme. Ele aparece pouco, mas não deixa de ter uma presença forte. Lembro-me que quando era miúdo, ficava-me a perguntar o que tinha acontecido com o Tzekel Khan quando foi apanhado. Hoje, depois de saber mais do personagem na vida real, já consigo imaginar qual foi o seu destino. Tu mentiste-me. Aqui não há nada. Não, espera. Homens, levem-no. Não há nenhum Eldorado aqui. Em frente. Esperem! Não! Esperem! Apesar do Cortés existir, ele não tem grande relevância na história. No entanto, se não fosse ele, Túlio e Miguel nunca tinham chegado a Eldorado. Quando Túlio e Miguel chegaram a Eldorado,
foram confundidos com os deuses do povo maia. Eles, que sempre foram vistos como vigaristas, eram agora adorados pelo seu povo. A partir daqui, cria-se um prisma interessante, onde o xamã da tribo procura instaurar a época do jaguar. Por outras palavras, procura instalar uma época de sofrimento e de caos, enquanto o chefe da tribo procura proteger o seu povo, tentando mostrar aos deuses como é bom ter paz. Esta situação, por exemplo, faz com que o Túlio e o Miguel tenham que passar por momentos bem constrangedores. Um que me ficou muito na memória foi quando o Tsekelkan decidiu honrar os deuses com um sacrifício. Obviamente que o Túlio e o Miguel não queriam começar um banho de sangue e por isso decidiram invocar um outro tipo de ritual. Um ritual onde é o ouro a ser sacrificado. Seu tributo. Senhores, é do vosso agrado? Sim, está bem. Sim, é pode ser. aceitável. Está bom. Os deuses escolheram! Por Xibalba? Por Xibalba! Durante o filme, são várias as vezes que a ganância de Miguel e Túlio são postas à prova. Aliás, no final é exatamente o que o filme tenta nos mostrar. Miguel e Túlio são gananciosos, mas possuem bom coração. O Miguel, devido à sua sensibilidade, mostra esse lado mais cedo, mas o Túlio acaba por chegar à mesma conclusão quando abdica do ouro para salvar a tribo. Ok, aqui está a porta e aqui o barco. Então? Aqui está a porta Ok. e aqui o barco. Já percebi, então? Bem, aqui está o porco e aqui a horta. Túlio! Já sei. Atiramos o barco contra os pilares. É isso, quer dizer, mas... Então e o ouro? Bem... Chefe! Chefe, eu tenho um plano. Até agora falei muito do Túlio e do Miguel, mas e os outros personagens? Por outras palavras, apesar do Túlio e o Miguel serem o coração do filme, se não fossem os personagens que o seguem, a história perderia a piada. A Shell tem um papel interessante durante a história. Ela tem o papel de dar auxílio na cultura maia. No entanto, ela é manipuladora. Tal como o Túlio e o Miguel, ela também possui uma vigarista dentro de si. Guarda isso para a sacerdote, querido. Vais precisar. Miguel, Não está a dar. Miguel, Apanhou-nos. Oh, não se preocupem comigo. O meu único desejo é servir os deuses. Lembram-se? como? Bem, vocês querem o ouro e não querem ser apanhados, certo? Vão precisar de mim. Nós não precisamos da tua ajuda. A sério. Ela também serve de interesse amoroso do Túlio e do Miguel. Apesar desta parte ser pouco desenvolvida, o filme tenta nos mostrar constantemente uma personagem sedutora. Isso acaba por gerar alguns conflitos entre os dois personagens. Importas-te? Sim, pois. Desculpa. Tchau. Deviam mudar o nome para Shell Dourado. Ela é um problema! Quê? A voz pequenina? Lembras-te da voz? Imagina-se só por um momento que tens uma. O que é que ela te diria sobre a Shell? Outro personagem que gosto imenso é o Altivo. Não, esse que está no ecrã é o Máximos de Entrelaçados. Álvaro Editor, troca para o cavalo correto. A melhor forma que tenho de descrever o Altivo é que é um cavalo cheio de personalidade. Com isto quero dizer que ele consegue ser muito burro, Mais baixo. Mas o que é que ele quer? Quer a maçã. Então dá-lhe antes que ela corte toda a gente. Busca! e ao mesmo tempo muito esperto. Só tens de encontrar um pé de cabra, uma peça de ferro comprida com uma espécie de gancho na ponta.
Miguel, estás a falar com um cavalo. É isso mesmo, altivo. Traz-me um pé de cabra. Ui, traz-me um pé de cabra. Ele sabe lá o que é um pé de cabra. É um cavalo idiota. É impossível que ele... Bem, não é um pé de cabra. O facto é que este tipo de personagens funciona bem na história, porque acrescenta diversidade às escolhas dos personagens, o que numa comédia é sempre divertido. E quanto às músicas? Devo dizer que este filme funciona como musical. As músicas são boas e a animação sabe tirar proveito delas. A versão original teve como intérprete o Elton John. No entanto, eu confesso ser um fã da versão portuguesa das canções. Jamais direi adeus a um amigo meu. O Pedro Gonçalves soube fazer uma excelente adaptação das músicas e o Henrique Feist encaixa muito bem nas melodias. O homem tem um vozeirão. Todas estas músicas encaixam perfeitamente nas sequências animadas. Eldorado, por exemplo, é brilhante e luminoso. Transcende perfeitamente a beleza que a música tenta passar de Eldorado. E o Eldorado é magnífico, dourado há séculos aqui. Eldorado, Eldorado, Eldorado. É duro ser um deus, é a única música que não é interpretada pelo Henrique, mas mantém o mesmo padrão de qualidade. Novamente aqui podemos ver uma sequência animada que tira proveito da melodia. É um Deus, olha bem, tudo isto é nosso. Olha a multidão a ver, este dom não vamos perder. Acolham estes deuses no além, no além. Ainda tenho algumas coisas a dizer sobre o estilo da animação. Esta animação inicialmente teve alguns problemas, já que estava a ser produzida quase simultaneamente com O Príncipe do Egito. Isto fez com que a DreamWorks precisasse de ajuda para terminar o filme. Nota que eu não tenho nada a apontar à arte, pois o filme tenta ser bastante criativo, tanto na forma de como apresenta os personagens ou como representa o Império Maia. Aliás, eu adoro o traço característico das animações dos anos 90 e início dos anos 2000, e apesar de ser público que houve problemas de produção, eu não consegui sentir isso quando olhamos apenas para a animação. Provavelmente a minha nostalgia está a falar por mim. O filme tem problemas, é claro, mas é divertido, engraçado e super viciante. Também não é segredo que a DreamWorks chegou a planear várias aventuras para o Túlio e Miguel. O final de Eldorado, apesar de transmitir como a aventura acabou, também transmite que muitas novas vão começar. Vamos! Não querem ficar aqui para sempre, pois não? Mas não temos um mapa, não temos um plano. Mas assim é mais interessante. Pois é, do que é que estamos à espera? Vamos seguir aquele trilho! Venham, rapazes! Desvenda um mistério sem igual. Tudo se vai ver. Não! Não estamos no cavalo! Por outras palavras, apesar dos problemas que tem, continua a ser das minhas animações favoritas. Este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? O Caminho de Eldorado não é a única animação da DreamWorks que eu adoro. Sinbad, Shrek, Spirit e até mesmo o Gangue dos Tubarões são alguns dos filmes que estão no meu coração. Por isso digam nos comentários se gostavam de ver algum outro filme do estúdio a ser analisado por aqui. Como de costume, se gostaram deste vídeo deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos. E já sabem, Eldorado é...